falar um pouco sobre isso hoje, por isso que quando entrou, deixa queimar, meu irmão, começou a queimar dentro do meu peito. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não fico sossegado vendo a cidade do jeito que está, meu irmão. Algo tem que partir de nós. E é sobre isso que Deus me direcionou para estar falando nos próximos cultos. Vou começar hoje, porque precisamos, literalmente, apresentar na cidade quem é o Mashiach, quem é Jesus de Nazaré. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. E esse fogo que arde, que está ardendo no nosso peito, ele precisa incendiar outros. Esse fogo precisa incendiar outros. Então vamos começar a levar esse fogo para fora daqui, meu irmão, das quatro paredes. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Vou usar como base Lucas 8, mas esse mesmo texto, essa mesma história, está em Marcos capítulo 5 e também em Mateus capítulo 8, ok? Mateus, ele dá mais detalhes dessa história. E eu vou tomar como base esse texto de Lucas para falarmos o processo que atravessamos quando somos chamados para conquistar um território. Há um processo quando somos chamados para conquistar um território. Lucas capítulo 8, a partir do verso 22, vai dizer assim: E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, Jesus pediu aos seus discípulos, ou em outras versões vai falar, Jesus falou com os seus discípulos: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou, repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados, mas também maravilhados, interrogavam uns aos outros: Quem é esse que até os ventos e as ondas ele dá ordem e lhe obedecem? Zarparam então para a região dos Gesarenos ou Gadarenos ou para Gadara, que se localiza no outro lado do lago, na fronteira da Galileia. O que isso tem a ver com a gente, pessoal? Quando Jesus fala assim para os discípulos: passemos para o outro lado, vamos para o outro lado. O foco de Jesus, o objetivo de Jesus, o propósito de Jesus, a proposta de Jesus era chegar em Gadara. Ele saiu com essa finalidade: vamos para o outro lado. Entraram no barco, eles estavam na Galiléia, Jesus tinha pregado, falado, ensinado, e Jesus fala assim: entra no barco e vamos passar para o outro lado. Aí aqui no verso 20, que a gente acabou de ler, no verso 26, vai dizer: e foram em direção a Gadara. Jesus pega os discípulos e fala: vamos para aquele território. Mas
Algo tinha para Jesus fazer ali, naquele território dos Gadarenos. Mas no trajeto, no percurso, para chegar onde Jesus falou que eles iam chegar, o que acontece? Se levanta a tempestade, começa a soprar o vento. Cada vez que eu e você dizemos sim para o chamado, não fique iludido, não vamos começar vivendo os melhores dias. Quando dizemos sim para o chamado, o que acontece é que Deus está nos conduzindo para o destino. Deus quer nos favorecer, mas o inimigo quer se opor. Deus fala, nós vamos chegar. Jesus fala, vamos chegar em Gadara. Mas o vento sopra. O vento começa a soprar. As resistências começam a querer nos deter. E eu já quero te fazer a primeira pergunta. O que tem te detido nesses últimos tempos que você ainda não chegou aonde Deus falou que você vai chegar? Estou falando de chamado, não estou falando de finança, não estou falando de chamado. Chamado, convocação, conquista, aonde Deus nos convocou para conquistar um território e governar o território. Quando recebemos uma palavra que vamos governar, rapaz, olha aí. Quando recebemos uma palavra que vamos governar, alguém quer colocar em xeque a nossa autoridade. Vocês vão governar o território. Alguém quer se levantar para dizer, você não tem força para isso. Você não tem autoridade para isso. Você não tem unção para isso. Quem é você para isso? Então, quais as oposições que temos encontrado para assumir o governo? O texto vai dizer que os discípulos começaram a temer. Senhor, não está dando conta que a gente vai morrer, não? E eles, diz a Bíblia, amedrontados. Meu irmão, o que a gente precisa começar a avaliar na nossa vida é o que tem nos causado medo para aceitar os desafios. O que tem tentado te intimidar para você paralisar. Cada vez, guarda isso, cada vez que recebemos uma palavra profética, alguém vai tentar nos convencer de que aquilo não é verdade. Parece que quando recebemos uma palavra profética, tudo começa a acontecer ao contrário. É o vento que se levanta, para que a gente não chegue no destino do chamado. Jesus falou, entra no barco e vamos. Pá! Entraram no barco. Mas no meio do trajeto, alguma coisa começou a acontecer para que eles não fossem cumprir o que Jesus falou que eles iriam cumprir. O que tem se levantado contra a minha vida e contra a sua vida nesses últimos tempos, que está dizendo, você não vai cumprir nada do que foi falado para você. Quem aqui já não recebeu uma palavra dizendo, olha, eu te vejo à frente de pessoas, eu te vejo liderando, eu te vejo à frente de um grande ministério, eu te vejo como um profeta, eu te vejo como um evangelista, eu te vejo como um pastor, como uma pastora, eu te vejo como uma intercessora, eu te vejo como alguém falando para multidões, mas o vento se levanta para dizer, é mentira, você não tem condições e nem autoridade para isso. Quando recebemos um chamado, nós não podemos olhar o que está acontecendo durante a nossa trajetória. Nós temos que olhar quem está conosco
no trajeto. Os discípulos receberam um chamado, vamos para o outro lado. No meio do caminho começou tempestade, vendaval, eles fixaram no que estava acontecendo no barco, mas não olharam para quem estava com eles no barco. Na hora do dia, aí foram no céu. Mas se eles olham para o Machia, quando tudo começou, eles nem iam se preocupar. Ai, Senhor, nós vamos morrer, peraí. Quem está contigo no barco? Quem te chamou para entrar no barco? Quem te chamou como profeta? Quem te chamou como evangelista? Quem te chamou, Afonso? Quem te chamou? Quem te chamou? Quem te chamou? Então, não é tempo de ficarmos olhando para o que está acontecendo no nosso trajeto. Vamos olhar para quem nos chamou para entrar nessa. Mas está tudo de cabeça para baixo, está tudo diferente do que foi profetizado. Claro, alguém vai querer te impedir de chegar do outro lado. Não foi isso que Jesus falou? Passemos para o outro lado? Só que para chegar do outro lado, eles tiveram... Ih, rapaz! Para chegar do outro lado, aonde a gente já conhece a história e sabe o que aconteceu, quando eles chegam do outro lado, o gadareno, cheio de diabo, se apresenta diante de Jesus, não é isso? Qual era o propósito? Era chegar naquele território e dominar quem dominava o território. Esse era o propósito. O gadareno mandava naquilo. A Bíblia vai dizer que todo mundo tinha medo dele. Dava nem para chegar perto. Então, aquele principado ou aquela legião que através de uma pessoa tinha o governo do território, antes deles chegarem lá, já tentou impedir de chegar. Tentou ameaçar. Tentou paralisar. Por se eles chegarem, acabou. Se eles pisarem aqui em Gadara, acabou. Então vamos tentar fazer algo para eles nem chegarem? Eita! Tudo que tem acontecido ultimamente é tão somente ameaça para tentar nos impedir de pisar onde Deus falou que nós temos que pisar. Então, vamos olhar para quem está conosco, guarda isso. Não olhe para o que está acontecendo no seu percurso. Olhe para quem está com você no percurso. Se Ele está comigo e contigo, é a garantia que nós temos que vamos chegar. É a garantia que nós temos que vamos cumprir o chamado que Ele nos fez. Oro ainda para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que saibamos qual é a real esperança do chamado que Ele nos fez. Quero que hoje você comece a parar para pensar no seu chamado. Qual o seu chamado, Inalva? Qual o seu chamado, Rita? Qual o seu chamado, Clésia? Como está seu chamado? E aí? Como está seu chamado, Alex, Renata, Maria Eduarda, Júlio, Marco, Priscila, Afonso? Como é que está seu chamado? Vamos deixar queimar. Esse é o dia, meu irmão. Deixa queimar, Senhor. O chamado que já estava quase apagando. Já estava quase, não quero mais saber disso não. Minha vida não anda. Não acontece nada de diferente. Só me esforço, só faço. Estou ali, dizimo, primicio, oferto. E aí, Senhor, que nada muda. Você acha o quê? Que o inimigo vai deixar você chegar fácil? Se ele sabe que com a tua chegada o território vai ser dominado? Ele sabe.
Quando vê Jesus, vamos para o outro lado. Ih, rapaz, ele não pode chegar aqui. Se ele pisar aqui, essas 10 cidades vão estar debaixo do governo dele. Então vamos tentar impedir ele de chegar? O que tem impedido eu e você de vivermos a plenitude do nosso chamado? Quem você... E é isso aí mesmo. Quem você já foi por onde você passou? Ah, pastor, eu era. Alguém te impediu. Ou está te impedindo. Vamos romper isso? Eu fazia porque aí... E aí? Alguém sentiu que a tua chegada ia desestabilizar o governo dele. Falou, deixa eu bagunçar a vida dele, porque se ele chegar, acabou. E estamos, às vezes, detidos, paralisados, por causa de circunstâncias. Então, qual o seu chamado? Você está nessa cidade aqui para quê? Para que você voltou para cá, pastor Júlio? Para que você voltou para cá, Alex? Para que você voltou para cá, Alexandre, Clésia? Para quê? Para que você voltou? Para que eu vim? Pelo chamado, meu irmão. Pelo chamado. E aí? O que eu estou fazendo com esse chamado? Vamos assumir o governo? Não foi isso aqui que a gente começou a fazer terça-feira? E aí Deus falou, começa a dar volume no que aconteceu. Começa a ativar eles no chamado. Começa a conscientizar eles que eles precisam romper com aquilo que está impedindo eles de cumprirem o chamado. Você está aqui por um chamado, meu irmão. Você está aqui por um chamado, Inalva. Você está aqui por um chamado, Rita. Muitos de nós, se fôssemos olhar pelo natural, já não estaríamos mais aqui. O que nos prende aqui? O chamado. O que nos mantém aqui? O chamado. Passemos para o outro lado. Para entrar num tempo de conquista, é necessário mudar de posição, mudar de postura, seja a postura pessoal, seja a postura empresarial, seja a maneira de conduzir seus negócios. O fato é necessário mudar a mentalidade, mudar a visão e mudar a direção. Porque evangelho é realmente evangelho quando traz mudança. Por isso que eu insisto, praticamente todo culto eu repito isso, mudar a mentalidade. Não tem sentido um evangelho que não me leva a mudar a mentalidade. Então vamos mudar a maneira como temos nos olhado. É muito maior o que Deus tem para fazer através de nós do que aquilo que nós estamos nos conformando em fazer. Não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando recebemos um chamado para ir para o outro lado, para chegar em um novo local, significa que a nossa vida está entrando em uma nova estação, em uma nova fase. Mas nessa fase, o mundo espiritual começa a se mover. Deus se movendo para nos favorecer, mas o inimigo se movendo para nos resistir e se opor. Toda vez que tomamos a decisão de mudar, seja em que esfera for da nossa vida, vamos acabar sofrendo oposição.
Quem tem sentido oposição aí em tanta coisa? Parece que não vai, parece que não rompe, parece que não acontece. Eu às vezes escuto algumas pessoas me perguntando, mas não é possível, para os outros é fácil, mas para a gente parece que é mais difícil. Por que para a gente tem que ser mais difícil? Porque o medo que tem de nós é maior. Tem gente que, não faz diferença se conquistar, se avançar, não vai abalar o inferno. Mas quando ele vê alguém que ele sabe, caramba, se esse cara chegar... Não foi isso que aconteceu? Os discípulos no barco? Quando estão atravessando... Se levanta a tempestade, se levanta o vento. Eles não podem chegar lá. Mas quem falou que a gente vai chegar? O Mashiach. O Mashiach falou, vamos passar? Se ele falou que nós vamos chegar, nós vamos chegar. Vamos vencer. Vamos conquistar. Vamos assumir. Toda vez que você toma uma decisão de mudar, sofremos a oposição. Guarda isso. Algo ou alguém vai querer nos impedir de concluir o que começamos e de trilhar o caminho que entramos. Para viver o que o Eterno tem para nós, é necessário ser ousado para começar a se mover, na certeza de que algo extraordinário está nos esperando do outro lado. Ir para o outro lado é romper com o medo de se movimentar, romper com o medo de se deslocar, romper com a segurança, com o conforto e ir em busca do objetivo. É sair de onde você está, guarda isso, e romper com os ciclos repetitivos. O que tem se repetido na minha vida e na sua vida? Quais os ciclos que têm se repetido? Ciclo repetitivo é tudo aquilo que nos leva de volta à mesma condição de uma forma contínua. Quando você começa a viver algo novo ou diferente, algo acontece para tentar te levar de volta à situação anterior e o filme acaba se repetindo. Ciclo repetitivo é você permanecer no mesmo lado da margem e nada mudar e nada acontecer. Então, vamos nos mover sobre a palavra que recebemos e sobre o chamado que temos. Vamos nos mover sobre o chamado. Deixa queimar. Deixa queimar. Já vou terminar para a gente ter um tempo de introspecção. Lucas 8, 23 a 25 vai dizer assim: durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Verso 25, e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo e maravilhando-se, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Para viver a palavra profética, nós não vamos ser inseridos de imediato no ambiente de vitória. Vamos sofrer ventos contrários. E deixa eu encerrar com isso aqui. Yeshua estava ali, já havia liberado a palavra: passemos para o outro lado. E Yeshua estava ali para garantir que todos chegariam do outro lado. Guarda isso, pessoal. A cada estação, temos que fazer uma reconfiguração da nossa mente, das nossas emoções, no sentido de não ficarmos presos aonde estamos e termos coragem de ir em direção para onde Deus nos chamou. Preciso reconfigurar minha vida, minha história, minha mente, as coisas como estão. Então eu preciso
em cada estação. Por que eu estou falando isso? Estamos numa nova estação. Nessa estação, que tem um apontamento para o número 8, que é tempo de milagres, tempo do sobrenatural, eu preciso começar a reconfigurar a minha mente para que eu verdadeiramente entre na dimensão do chamado que Deus me fez, aonde coisas sobrenaturais podem ser desatadas sobre a minha vida. Mas para isso, eu preciso me desprender de onde eu estou. Quem não se lança para o futuro acaba voltando para o passado, e isso é muito perigoso. Pensamentos, fracassos e erros do passado não podem fazer parte dessa nova estação. Guarda isso. O que fracassou mês passado, ano passado, semana passada? Qual foi o fracasso que você conviveu? Já foi, já ficou. Já passou. Vamos seguir adiante, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão. Então, se eu não me lançar para o futuro, eu acabo prisioneiro do passado, ou acabo aprisionado no passado, ou, guarda isso, aprisionando alguém no passado. E como é que eu posso, ou alguém pode, manter alguém prisioneiro do passado? Quando relembramos a esse alguém os erros que ele cometeu no passado. Então não permita que nem você se lembre dos erros que você cometeu. Passou, já foi, já aconteceu, já deu errado. Não tem como voltar, então vamos daqui para frente. O chamado é prossigo. Quem quer nos aprisionar no passado, isso está muito forte. Quem quer nos aprisionar no passado é o diabo, porque Deus quer nos impulsionar para o futuro. Tudo aquilo ou todo aquele que quer te trazer os erros do passado à memória, não está, guarda isso, é chave para mim e para você. Tudo aquilo ou todo aquele que quer nos trazer os erros do passado à memória, não está agindo no Espírito de Deus. Porque quem trabalha na acusação é o diabo. Deus não trabalha na acusação. Como é que Deus fala? Dos teus erros, dos teus pecados, não me lembrarei jamais. Então quem quer nos manter preso no passado, com as acusações, é o diabo. Então vamos começar a discernir vozes, inclusive vozes que às vezes vêm para a gente. Pô, isso não é voz do Espírito não, isso não é voz de Deus não. Que está trazendo essa acusação, isso não é voz de Deus. Por que eu estou falando isso, pessoal? A gente está passando para um nível de governo, para um nível de guerra, para um nível de batalha. E nessa batalha, às vezes, vai ter coisas que vai tentar nos desqualificar. Vai tentar, e o que vai tentar nos desqualificar? Olha o que você fez. Olha quem você já foi. Olha quem você arrumou. Opa! Então, eu não posso aceitar a desqualificação, porque se Deus está me qualificando, se Deus está me chamando, se Deus está falando para eu avançar, eu não posso aceitar uma voz que quer me desqualificar. Essa voz não é de Deus. A voz que quer me desqualificar não vem de Deus. Então eu preciso estar atento para o que vai chegar nos meus ouvidos. Ok? Então quem trabalha na acusação é o diabo. Está ali em Apocalipse 12:10, a parte 2. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e de noite os acusa diante do nosso Deus. Então, quem é que tem o papel de acusador? Então, não aceite nenhuma voz que queira te desqualificar. Nenhuma voz que queira dizer que, peraí, agora está falando assim, agora, para.
Estamos num tempo que Deus está nos preparando, nos adestrando para conquistar, governar. E dentro de uma atmosfera de governo, não podemos aceitar ser desqualificados como guerreiros que somos. Não. Beleza? Quem quer chegar na outra margem, não permite que nada e nem ninguém o prenda no passado. Não absorva as palavras, não absorva palavras que têm a finalidade de te prender onde você está ou de te fazer voltar para onde você já saiu. Quando começamos a nos mover na direção que Deus nos deu, o vento começa a se levantar. Mas se o vento se levantou, está nos mostrando que nós estamos em movimento. O trajeto pode não ser fácil, mas eu preciso confiar naquele que está comigo no trajeto. E o verso 25, eu vou parar aqui. Por que eu vou parar aqui? Para a gente começar a fazer uma autoanálise. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo e também maravilhados, diziam uns aos outros, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu queria que, a partir desse momento, você começasse a se avaliar e começasse a pensar. E eu vou colocar isso como um exercício nessa semana para a gente continuar semana que vem, a outra parte. O que tem te causado medo? Quando eu digo medo, não é eu estou com medo, não. O medo ele se manifesta na insegurança. O medo ele se manifesta no excesso de cuidado com algumas coisas. Tem gente que tem medo de errar. Não se lança porque tem medo de errar. Pô, não posso errar. Se eu errar... Às vezes, sair da posição que eu estou é deixar de ter medo de arriscar. O que você está com medo de arriscar? Tem coisas grandes para eu viver, mas eu tenho, às vezes, medo de romper. Às vezes é sair de uma posição que eu estou e ir para outra posição. Então, eu não sei o que passa com você, mas eu posso começar a tentar te pontuar, né? O que é que tem te prendido para o seu negócio ir mais além? O que é que tem te prendido para o seu negócio ir mais além? O que é que tem te prendido para você ir mais além? O que é que tem te prendido para começar alguma coisa? Às vezes, a situação que a gente está é tão confortante, tão cômoda, que a gente tem medo de romper e sair para alguma coisa nova. Mas se Jesus falou, vamos passar, nós vamos passar. Vamos chegar? Vamos chegar. Mas eu tenho que sair da onde eu estou. Eles estavam no outro lado da margem. Jesus falou, vamos para o outro lado? O que é que tem prendido o nosso ministério, o nosso chamado? Por que eu não estou me lançando no meu chamado? Estou com medo de que, vou me decepcionar de novo? E aí? Quem tem medo de fracassar, isso falando no mundo empresarial, quem tem medo de falir, nunca vai ser um grande empresário. Quem tem medo de fracassar nos negócios, nunca vai estar de frente de uma multinacional. Fica ali, naquilo, controladinho.
com medo de... Vai ficar ali, dentro de todo o controle e nunca vai além. O que Jesus está falando para mim e para você hoje é, se eu estou falando que você vai chegar, rompe com medo. Você vai chegar. Não deixa o mar te amedrontar e até o vento te paralisar. Vamos fazer isso? Para no domingo que vem a gente estar aqui. Você não vai colocar para mim, eu não vou ler nada, mas eu acho que você poderia nominar por que me causa receio para ir além. O que me prende? O que me deixa preocupado? O que me deixa inseguro para crescer? Vou falar agora aqui uma coisa muito simples. A gente estava com medo ou não estava de comprar essa caixa à vista? A gente estava, a gente tem que parcelar. A gente tem que parcelar, não vai dar. A gente tem que parcelar. Sim ou não? Pô, se comprar à vista pode faltar. Tec falou, meu irmão, vamos romper com isso? Vamos comprar esse negócio logo? Sim ou não? É por aí. Estou falando de uma coisa simples. Mas o medo te prende. O medo de que se pagar à vista, como vai pagar o aluguel? Como é que paga a luz? E a gente estava um tempo. Tenta parcelar, aí não deu para parcelar. Pô, mas o cara parcelou outra coisa, isso aqui não dá para parcelar? Então, meu irmão, então não é para parcelar, é para a gente se lançar. E tem coisas que se você não se lançar, nunca vai romper. Se ficar muito na matemática, no 2 mais 2 são 4, peraí, a gente falou de 5 pães e 2 peixinhos no culto passado. Não é isso? 5 pães e 2 peixinhos. Na matemática da terra, não alimenta 1. 5 pães e 2 peixinhos. Na matemática do céu, alimenta mais de 5.000 e sobra 12 cestos cheios. O meu problema é que eu fico preso na conta, na matemática, no cálculo. Fico preso no cálculo, eu somo tudo. 1 mais 1 é 2, 500, 600, 700, faltou! Mas quando eu entro na economia do céu, até o que eu não tenho se multiplica. O sistema da matemática é um sistema terreno que veio justamente para condicionar a nossa mente de que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, e assim a gente progride no nosso cálculo, às vezes financeiro, porque a matemática nos prende. Matematicamente não dá. Tem que parcelar. E ainda, pô, pastor, vamos ver se a gente consegue fazer aí umas 10 vezes esse negócio, para a gente ter condições. E cadê que parcela? Que parcela, que parcela, que não dá para parcelar, então vamos fazer o quê? Vamos se lançar? Vamos arriscar e ver o que dá? Se eu não me arrisco em Deus, pô, meu irmão, é isso aí. Vou tentar repetir uma frase que eu ouvi. Uma frase que eu ouvi que me impactou, eu não anotei, mas eu guardei, eu vou tentar repetir ela. Você aceitar um chamado para estar à frente de uma igreja é você, como é que é, meu Deus, me ajuda a lembrar, fazer o que você não é capaz de fazer com o recurso que você não tem. Mais ou menos isso. É fazer o que você não é capaz de fazer e ainda com recurso que você não tem.
Então, meu irmão, a gente precisa entender que quando ele nos chama, e quando eu estou falando de chamado, estou falando de chamado a nível ministério, mas estou falando de chamado também agora a nível financeiro, aonde se a gente não arriscar para crescer, a gente não sai de onde a gente está. Se a gente não se lançar acreditando que aquele que deu a palavra é fiel para cumprir, eu não saio de onde eu estou. Eu vou ficar no meu controle, ali, dentro do meu cálculo, dentro da minha estrutura, dentro da minha possibilidade, dentro daquilo que eu... Não, vamos fazer... vou falar mesmo. Chegamos a cogitar o quê? Vamos juntar 3 meses para ver se dá para comprar? Sim ou não? Não foi? De repente falou, meu irmão, compra esse negócio aí, vamos ver como é que fica. Acabou, amigo. Ou eu dou o passo, acreditando que aquele que chamou é fiel para cumprir e suprir, ou eu vou ficar no mesmo lugar, não sai daqui. Fizemos um monte de cálculo para essa caixa aqui. Vamos dividir em 6, vamos dividir em 10. Pô, em 10 é melhor, né? Vamos juntar 3 meses para comprar. Olha só. Aí Deus fala assim, peraí, quem é que está à frente desse negócio aí? É a matemática ou sou eu? Coisa simples, pessoal. Coisa simples, mas que Deus começou a me apanhar nisso aí. Toda vez que a gente quer colocar o nosso planejamento, não estou dizendo que você não tem que planejar, mas toda vez que a gente tenta colocar o nosso planejamento à frente daquilo que Deus já falou que vai fazer, a gente atrasa as coisas. Ia ficar 3 meses aí, juntando. E aí, Priscila, quanto tem agora? Planejamento. Então, vamos entender que é tempo da gente nominar. O que os discípulos fizeram? Aí que eu quero chegar. O que os discípulos fizeram? Mestre, não está dando conta que eu vou morrer não aqui? Eles foram a Jesus e apresentaram o seu drama. Qual a minha dificuldade para me lançar naquilo que Deus já falou que eu tenho que me lançar? Qual o meu medo? Qual a minha insegurança? De me lançar naquilo que Deus já falou para eu me lançar. Eu quero ter uma cafeteria, mas não tenho dinheiro. Preciso, aí faz conta. Pelo amor de Deus, não vou conseguir nunca. Na minha matemática, não vou. Mas, na economia do céu, ele pega 5 pães e 2 peixinhos e faz aquilo que era insuficiente se tornar mais do que suficiente para a abundância. Então eu queria te encorajar a partir desse momento. Traga anotado. Não vou pedir para ler, para olhar, nada disso não. Para não ficar só na cabeça. Durante essa semana, começa a colocar diante de Deus e aponta. O que tem me paralisado, Senhor? Qual a minha insegurança? Qual a minha dúvida? Qual o meu receio? Por que eu não me lanço assim? O que está me prendendo? Para a semana que vem, no outro domingo, a gente pegar como os discípulos fizeram. Os discípulos estavam com medo de quê? De morrer. Senhor, a gente vai morrer. Foram lá. A gente vai morrer. Eita. Então, vamos colocar diante dele o que pode estar nos matando, matando nossos sonhos, matando o nosso progresso, matando o nosso sucesso. Às vezes porque eu não estou ainda convencido de que aquele que me chamou, me fez ter uma visão, ter um sonho, ter um objetivo, ter um propósito, é ele que vai me fazer chegar. Agora eu preciso tirar de mim tudo aquilo que possa estar
me impedindo de me lançar. Me lançar no chamado, me lançar financeiramente. Amém? Eu vou parar por aqui, te deixando essa dica. Comece desde agora, se apresentar diante de Deus. Oro ainda para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que saibamos qual é a real esperança do chamado que Ele nos fez. Coloca teu chamado, meu irmão. Coloca teus negócios, coloca seus projetos, seus sonhos, sua empresa. Coloca diante dele. Preocupação de fracassar, de errar, de não ter suficiente. Vamos nos desprender, vamos sair de onde estamos. Vamos romper com aquilo que nos mantém limitado. Coloca uma canção, Priscila, para a gente nesse momento. Quiser preparar a ceia, já pode preparar. Vamos deixar Deus falar no nosso coração. Vamos ser verdadeiros diante de Deus. Senhor, minha preocupação é essa. Coloquei aqui para vocês o drama que a gente estava por causa de uma caixa que a gente queria adquirir, pensando na matemática. Como é que faz? Então isso é para você ver que nós não somos diferentes não, meu irmão. Você tem suas limitações, eu também tenho. Mas em Deus a gente vai romper. Em Deus a gente vai chegar. Em Deus a gente vai conquistar. Em Deus a gente vai conseguir. Coloca diante dele, meu irmão. Senhor, eu quero avançar, mas não consigo me lançar, Senhor. Estou preso nisso aqui, nesse pensamento, estou preso nesse cálculo, estou preso nessa visão, estou preso nessa maneira de pensar, estou preso nessa maneira de decidir, estou preso nessa maneira de entender, estou preso aqui, Senhor. Mas eu não quero ficar retido e detido. Eu quero chegar. Você e Deus, meu irmão.